Olha, temos agora um convidado aqui no Jornal da Manhã, o governador reeleito do Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, que declarou apoio à reeleição do presidente da República, vem defendendo, claro, que o pleito ocorra com respeito à democracia e à legislação. E para falar sobre o segundo mandato no Mato Grosso e também o segundo turno da eleição à presidência da República, a gente conversa agora com o governador. Governador, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na programação da Jovem Pan. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Bom dia a você, bom dia, Adriana, e bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã pela Jovem Pan. Governador, eu pergunto para o senhor qual é o peso de um apoio dos governadores em uma campanha eleitoral para a presidência da República. Tivemos Romeu Zema, que inclusive sexta-feira esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, claro, alguns governadores do Nordeste apoiando o ex-presidente Lula. Qual que é o peso? Isso muda o voto? Isso influencia o voto de que maneira? Olha, Tiago, eu acredito particularmente que cada vez mais o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele está autônomo. Aquela história que existia antigamente dos famosos formadores de opinião, daquelas pessoas que ao emitir uma opinião influenciava muita gente, isso cada vez mais ela está diminuindo, porque o cidadão recebe hoje um input de muitas informações e cada um forma a sua própria opinião. Os líderes certamente têm o seu valor, têm a sua opinião, governadores, prefeitos, agentes políticos, vereadores, outras lideranças que existem em uma sociedade. Porém, o cidadão ele está cada vez mais autônomo e com condição de receber as informações, pensar e decidir. Agora, numa eleição como essa, de segundo turno, onde o Brasil está literalmente rachado ao meio, todos nós sabemos que, muito provavelmente, a diferença entre vencedor e perdedor, entre um lado e outro, será de míseros pontos percentuais, talvez nas casas decimais. Qualquer apoio é importante, Tem pessoas, sim, que podem ser influenciadas, mas influenciadas, Tiago, com bons argumentos, com novos argumentos, uma leitura clara do que representa cada candidato, do que representa cada grupo político no qual ele está inserido, e com as diferentes visões de país. Eu só lamento que o debate não está se aprofundando nessa direção e aí fica uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Nós estamos escolhendo muito mais do que apenas dois brasileiros. São dois caminhos, duas visões muito diferentes para conduzir o destino do nosso país e de milhares de brasileiros. Na sequência, as perguntas dos comentaristas. Roberto Mota. Bom dia, governador. Como governador, eu acho que o senhor também é engenheiro, não é isso? Engenheiro eletricista? Isso. É meu colega. De formação. Então, como o senhor é engenheiro, como governador, o senhor sabe a importância de montar uma equipe que seja competente, que seja confiável e, é claro, formada por pessoas honestas. Qual é a sua avaliação da capacidade dos dois concorrentes à presidência da República em relação a esse aspecto, a capacidade de montar equipes técnicas, competentes e sérias para um projeto de Brasil? Olha, Mota, nós podemos fazer uma razoável comparação, porque os dois já foram presidentes do Brasil. O presidente Lula, por praticamente 8 anos, ele presidiu o nosso país. O presidente Bolsonaro, já 3 anos e 10 meses completos, também presidiu o nosso país. E ambos formaram as suas equipes e os resultados desse período, embora um tenha um período mais longo, de 8 anos, e outro um período menor, mas eles podem ser comparados. E eu, como administrador, engenheiro eletricista de formação, você, meu colega, a gente tem um raciocínio muito lógico, muito pragmático, muito focado em ações e, acima de tudo, em resultados. Porque no final do dia é isso que conta a população. E para você dar resultado, você tem que ter a capacidade de formar boas equipes. Formar boas equipes é escolher pessoas com perfil correto, pessoas que seguem uma orientação muito clara de um plano de governo, de uma estratégia para atingir os objetivos e também que tenham predicados importantes na vida pública, que é da honestidade. Porém, no Brasil, Mota, eu tenho falado e vou repetir isso insistentemente, porque eu acredito profundamente que muito mais do que cuidar desse princípio constitucional da legalidade, da moralidade, uma equipe tem que entregar o que eu acho que é o mais importante princípio da nossa Constituição, que é da eficiência. Um governo precisa ser eficiente, um governo precisa ser transformador, um governo precisa, ao final de um mandato, entregar coisas para a sociedade, para o cidadão, obras, ações, melhorias
que nos dê a certeza que está valendo a pena pagar o imposto que todos nós pagamos. E aí eu vejo que o presidente Bolsonaro, nesse quesito, ele formou, sim, uma equipe mais técnica, uma equipe mais despolitizada, porque no Brasil, essa democracia de coalizão, onde o Congresso, o Executivo, acaba sendo capturado pelo Congresso, isso virou tradição da história política brasileira, essa partilha de poder é algo que é nocivo aos resultados que o Estado, que o governo federal, que os estados e os municípios precisam entregar para a sociedade. Então, eu vejo que o presidente Bolsonaro, com a característica que ele tem, um homem mais duro, um homem mais apolítico, sob o ponto de vista desse compartilhamento, desse loteamento partidário, ele tem sim uma equipe hoje mais técnica e que está entregando, sim, resultados positivos para a sociedade brasileira ao longo desses 3 anos e meio. Apesar de alguns equívocos, apesar de algumas frases mal colocadas, acho que ele cometeu, sim, alguns equívocos, mas quem não comete? Todos nós cometemos, Lula cometeu os seus, Bolsonaro cometeu, mas hoje para o Brasil eu não tenho dúvida nenhuma, principalmente nesse momento que a economia mundial começa a afundar, o Brasil está acelerando. Eu tenho comparado isso a atravessar um atoleiro. E quem já fez isso sabe que para atravessar um momento difícil, um atoleiro, você tem que manter firme a direção, manter sempre acelerando e não parar no meio. O Brasil parar no meio de uma crise econômica mundial para trocar o motorista, trocar o condutor, subir gente, descer gente, serão meses perdidos e aí nós podemos afundar ainda mais. Isso vai trazer graves consequências para o nosso país e para a grande maioria dos brasileiros. A hora, 8h39. A gente segue a entrevista com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, com a pergunta da Amanda Klein. Bom dia, governador. Governador, o senhor lidera um estado que é muito ligado ao agronegócio, faz parte desse cinturão do centro-oeste, do agro, que apoia majoritariamente o presidente Bolsonaro. E aí tem muito a ver com os incentivos à produção, o crédito, a atenção que ele deu ao agronegócio. No governo do ex-presidente Lula, isso também aconteceu, com crédito, com boom das commodities, o Brasil exportou muito. O senhor teme que algo diferente, por exemplo, o presidente Lula, caso eleito nesse domingo, que algo diferente possa acontecer com o agronegócio, que a mesma atenção não será dada, a mesma prioridade não será dada ao setor? Olha, primeiro, Amanda, eu continuo acreditando que o presidente Bolsonaro vai ganhar essas eleições agora no mundo. Eu acredito que a maioria dos brasileiros estão percebendo, a diferença é tênue. É lamentável, mas nós temos aí ainda muita gente que concorda com aquilo que de errado aconteceu, ou está valorizando alguns equívocos, algumas frases malditas, mal colocadas que o presidente fez em tempos recentes. Mas com relação ao agronegócio, nosso agronegócio brasileiro, e Mato Grosso tem a honra de liderar esse grande agronegócio, é o setor mais importante da nossa economia. É um setor que ele é desenvolvido do Rio Grande do Sul ao Nordeste, do Espírito Santo até o Acre. É a maior atividade econômica, é uma cadeia muito longa, porque ela não está só no campo, está nas indústrias de máquina, de equipamentos, ela está em tantas áreas que tem a maior capilaridade e é o único grande setor da economia brasileira que é competitivo no mundo inteiro. O nosso agronegócio exporta para quase todos os países do mundo. Nós temos aí uma grande importância na economia brasileira e na economia mundial. Portanto, seja presidente A ou B, ele vai ter que respeitar esse setor, porque negligenciar isso seria negligenciar o setor que mais emprega, um setor que tem grande capacidade de contribuir com a nossa balança comercial. E eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer presidente, se tiver um mínimo de juízo, vai tratar com respeito o setor do agronegócio pela importância que ele tem nas cadeias produtivas e de emprego do nosso país. E o senhor diria que a região centro-oeste e o setor do agro tem preferência por Bolsonaro, por quê? E aproveito para lembrar que essa semana Bolsonaro visitou um assentamento do MST em Brasília e Geraldo Alckmin, vice de Lula, disse que o movimento do Sem Terra mudou. O senhor concorda que mudou e que é importante conversar com representantes do movimento?
Primeiro, é importante dialogar com todos os segmentos da sociedade brasileira. A política demanda isso, demanda a capacidade de você conversar, dialogar, compreender as diferenças que existem, as expectativas diferentes que existem entre diversos grupos de cidadãos brasileiros e tentar, de alguma forma, suprir essa demanda, atender essas necessidades. O que aconteceu no agro mato-grossense, muito provavelmente no agro brasileiro, é que durante muitos anos o Movimento Sem Terra, que foi usado, uma parte dele pelo menos, por grupos políticos, por partidos políticos que financiavam esse Movimento Sem Terra, ocupações eram feitas de formas violentas, criou-se um grande clima de instabilidade no campo, de insegurança. Isso é muito ruim para o Brasil e é muito ruim para essas pessoas que estavam submetidas a esse regime. Quando o presidente Bolsonaro entrou, talvez, não sei se foi uma coincidência, uma desmobilização desse setor da esquerda, um não financiamento que começou a acontecer a partir da queda da presidente Dilma, houve um enfraquecimento e até um desmantelamento dessas organizações em diversas regiões, na grande maioria do país. Isso agradou muito o setor do agro, porque não só no campo, mas na cidade, você precisa de ter segurança. A segurança é um valor objetivo que o cidadão precisa ter para se sentir bem, para viver bem. Seja no campo ou na cidade, quando você está inseguro, a sua família, você acaba criando uma insatisfação para a sua vida e para a sua própria existência. Então, o presidente, nesse período, houve uma pacificação no campo, o número de invasões praticamente reduziu violentamente em todo o país, houve uma pacificação, isso gerou uma grande satisfação. Além de outros fatores também, ideias que o presidente defende, a questão do armamento que eles julgam, uma boa parte julga relevante, e houve aí uma identificação de valores entre esse grupo de brasileiros com o presidente. Por isso, essa forte ligação e apoio do agronegócio mato-grossense e brasileiro com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, 8h44 com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, o senhor agora terá um novo mandato, mais 4 anos à frente ao Estado, e eu pergunto, em relação às reformas que o Brasil tanto precisa, qual seria a reforma das reformas? Tributária, administrativa, muito se fala sobre a reforma política, a gente discute muito aqui na Jovem Pan, que é uma reforma que os próprios políticos não querem fazer, porque podem prejudicá-los, e a reforma que tem que ser feita já no primeiro ano do próximo governo. Olha, Tiago, acho que a reforma política é a maior das reformas que nós precisamos fazer nesse país. Porque, veja bem, meus amigos, um estado, um país, uma cidade, é uma empresa. No final do dia, é uma empresa pública, que tem um monte de funcionário público, servidores, que prestam serviços para a sociedade e que cobram para prestar esse serviço. E quem dirige essas empresas? É o sistema político brasileiro, através das eleições que nós vamos contratar o CEO, que nós vamos contratar o grande administrador do nosso país, que é o presidente, contratamos os governadores, contratamos os prefeitos, vereadores, deputados e senadores. E são essas pessoas que vão administrar o nosso país. Agora, se nós temos um sistema de contratação ineficiente, deturpado e pessoas que eu chamaria assim, despreparadas muitas vezes e descomprometidas com o bem comum e com valores éticos da nossa sociedade, essas pessoas vão produzir resultados muito ruins. Se a gente não mudar a qualidade política no Brasil, dificilmente a gente vai mudar a forma que nós contratamos e os resultados que nós estamos tendo. Então, eu acho que a reforma política... Agora, quem faz a reforma política? São os políticos. Se eles estão entrando lá, muitos deles entram, acabam de ganhar o mandato e já começam a pensar no próximo. Como é que ele vai fazer para ganhar a próxima eleição? Nesse jogo de manter os interesses políticos em primeiro lugar, perde a sociedade brasileira. Agora, quem escolhe os políticos? Somos nós, cidadãos. O meu voto do presidente ou de qualquer cidadão brasileiro tem o mesmo peso. Nenhum político cai lá porque foi nomeado por alguém, foi colocado lá de forma que não seja pelo voto, pela escolha popular. Então, a reforma política ela é muito importante, é um ciclo vicioso, como os políticos são mal escolhidos, eles não querem fazer uma reforma política para transformar o país. Por isso que nós estamos aí há 30 anos ou mais, talvez, falando de fazer reforma tributária.
tornar o Estado mais eficiente. Mas como? Será que essa eficiência do Estado brasileiro interessa a uma parcela importante desses políticos? Talvez não. Por quê? Porque muitos sobrevivem disso. Muitos sobrevivem da pobreza do povo, da dependência de programas sociais. Muitos estão muito mais interessados em perpetuar-se no mandato do que efetivamente em tomar medidas para libertar o povo brasileiro ou para construir caminhos diferentes e melhores para todos nós brasileiros. Então, eu acho que a reforma política é um sonho para mim, hoje que tenho a oportunidade de estar dentro da política, de compreender um pouco todo esse jogo. Fui prefeito aqui da capital de Mato Grosso, Cuiabá, hoje como governador reeleito com quase 70%, mas eu fui muito mais um administrador do meu estado do que um político jogando as regras, né, que sempre foi jogada aqui em grande parte do nosso país, e por isso que nós apresentamos ao final de um mandato um bom resultado e por isso que eu fui reconduzido. Então, acho que mudar a política é o primeiro passo para mudar verdadeiramente o nosso país. Governador Mauro Mendes, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Thiago. Um abraço, bom dia a todos.